Eu acho que no esporte, o ponto eu acho que pode ter acontecido, inclusive, é muito mais forte, até com suplementação do que com alimentação, talvez. Porque se via muito melhora de performance com o uso de determinados suplementos. E coisas assim. Tem um artigo mesmo, que, por exemplo, eu sempre uso esse artigo como exemplo, porque ele é um estudo até mais antigo também. E ele faz a comparação de atletas de corrida, e que 100 metros, se eu não me engano, 100 metros rasos, e que quem usou o suplemento foi 2 segundos mais rápido do que quem não usou o suplemento. Só que na corrida de 100 metros, 2 segundos é a diferença entre o primeiro e o terceiro, quarto, quinto colocado. Então, assim, faz muita diferença. Então, no esporte, essa questão da suplementação, da alimentação e tudo, ela surge muito pensando em performance e pensando em recuperação. Recuperação de lesão, recuperação de um treino para outro. Então, a gente vê muito, por exemplo, não, de triatletas, né? De triatletas que fazem uma carga de treinamento muito grande durante o dia e que ele não precisa se recuperar de um dia para o outro, não. Ele precisa se recuperar de 2 horas, 3 horas, ele tem que estar lá de novo, pronto para treinar mais tantos quilômetros, para conseguir de noite fazer mais tantos quilômetros de outro treino. Então, assim, foi se vendo a necessidade de uma melhora disso, de uma melhora na composição de alimentação, na parte de suplementação, e faz diferença. Faz diferença. Até que tem estudos, inclusive, diferentes, né? E aí, quando você fala até na questão de associação com clínica, estudos mostrando recuperação pós-lesão. Então, às vezes, não é nem só pós-treino, mas de velocidade de recuperação em pós-lesão. Então, assim, você melhorar um atleta, um jogador de futebol, um após-lesão, para uma semana depois, 15 dias depois ele estar jogando de novo, isso faz muita diferença. Só que, infelizmente, hoje, o que a gente mais vê é que existem atletas que ainda fazem o que você falou, de chegar no final de semana e não abrir mão de bebida alcoólica, de extravagâncias, e que principalmente na questão da bebida alcoólica, isso pode fazer, na extravagância, pode fazer uma grande diferença na recuperação dele, ou em uma fragilidade para se lesionar, uma facilidade maior de se lesionar. Então, existem alguns casos de que a gente consegue, assim, às vezes até nos bastidores, né? De que você vê diferenças de quem sabe de jogadores, principalmente jogadores, que possuem uma rotina de vida mais saudável. Eles não se lesionam tanto quanto outros jogadores que têm uma vida de farra muito maior. De farra, que eu digo bebida alcoólica, no final das contas, né? Bebida alcoólica, de perder noite. Hoje, a gente vê muito, Bruno. Hoje eu acho que talvez seja o que mais interfere e é muito presente hoje no consultório, pacientes com insônia. Então, assim, com privação de sono, com excesso de estresse, alterando essa questão do sono, ansiedade e tudo. E aí, isso em pessoas normais, que não têm um estresse que o atleta tem. Porque o treino intensivo que o jogador tem é um treino estressante, no final das contas. Às vezes não é estressante para a cabeça, mas é estressante para o corpo. Então, assim, se uma privação de sono é ruim para uma pessoa que não tem esse estresse metabólico que um atleta tem, imagine para o atleta. Então, eu acho que o atleta conseguiu perceber isso e fez essa mudança de chave, porque no final das contas, mexe, querendo ou não, mexe no bolso deles. Aquele jogador que se lesiona menos, muitas vezes tem o passe mais alto do que aquele outro que se lesiona mais, às vezes, né? Enfim, não só jogador, mas atletas em geral, de maneira geral, né? Lutador e tudo.